Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 17 de setembro, 9h30 da noite, para falar sobre saúde mental, antologias, Bienal, feira literária, ai, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que a maratona de lives aqui no canal vai até o dia 30 de setembro. Então tem muita gente para chegar, muitos autores, muitos terapeutas, psicólogos, muitos assuntos e conteúdos voltados para a literatura e para a saúde mental. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Para a gente dar continuidade nesse ritmo diário de antologia, a gente vai fechar com chave de ouro essa última live com a terapeuta Karina Cerqueira. Ela que está participando de antologia aqui no canal, super topou bater um papo com a gente sobre Vozes do Luto. Ó, que lindo! Olha que lindo! Vozes do Luto, que traz uma galera, mais de 30 pessoas envolvidas nesse projeto para falar sobre perda, para falar sobre o olhar clínico, né, dessa perda, como superar, como enfrentar, como vivenciar o luto. Então, a Karina, gentilmente contribuindo para esse projeto, vai bater um papo com a gente sobre Vozes do Luto. Vamos ver se ela já entrou aí? Ah, Karina, vou te mandar o convite. Karina, querida. Ah, agora eu Boa estou noite. vendo. Tudo bem? Seja muito Oi, bem-vinda. Monique. Oi? Não Você escutei. está me ouvindo? Agora sim. Ah, tá me vendo também? Estou te vendo, estou te ouvindo, Sim. tudo certinho. Maravilha, querida, seja muito bem-vinda e muitíssimo obrigada pelo seu tempo e a sua disponibilidade, tá? Eu que agradeço o convite, a participação, a oportunidade e te conhecer. Parabenizar logo de cara pelo trabalho maravilhoso. Ai, Que que coisa boa, espetáculo! incentivar as pessoas a ler. Gente, a gente precisa ler demais, demais. Como ir tudo na É, vida, para viver. é verdade, a leitura muda tudo e transforma. Eu acho que a leitura é capaz de levar você para lugares sem você sair de casa. Te É. traz tanto conhecimento. A leitura é Aham. fantástica, transformadora. Que coisa boa. Você é uma leitora voraz, assídua? Bastante. Já li mais em outras épocas e estou bem atarefada, mas preciso colocar mais um pouquinho de tempo para voltar a ler um pouco a mais. Mas gosto, adoro. Família toda adora ler. Ah, aí já é outros 500, né? A família Sim. lendo, automaticamente ela vai ler. Qual foi teu último livro lido? Você lembra? O último foi Crime e Castigo, Oh, Dostoiévski. tô chocada. Eu tenho uma versão dele aqui, uma edição luxo. Tava aqui outro dia. Eu ainda não li. Não tive coragem de ler ainda, tu acredita? Tá na minha lista, mas eu ainda não tive Aham. coragem. Eu li Gente Pobre dele, você leu? Gente pobre ainda não.
Sensacional. Se puder ler, é curtinho, mas Aham, é incrível. Ele é um gênio, né? É um gênio. maravilhoso. Eu sou fã. Agora me diz uma coisa, Karina, é tua primeira live literária? Literária não. Segunda. Eu falei, eu fiz uma live já tem bastante tempo sobre um livro de um médium que ele tinha visões de vidas passadas dele. E eram visões bem aterrorizantes. E isso acabou causando um transtorno mental nele, de tanto visualizar aquelas cenas dele mesmo praticando atos bem, assim, terríveis, tipo assassinatos. E aí ele tinha que fazer resgate com pessoas das vidas passadas que ele nasceu na mesma família na vida atual. O nome do livro é No Rastro dos Registros Acásticos. Memórias de Vidas Passadas é o subtítulo. E Eu vou preparar aqui. Porque eu sou kardecista, eu acredito muito nisso. ah, Psicografia, vidas passadas, é uma linha que eu gosto, que é base na minha vida, o kardecismo. E tem tantos livros que falam disso, e você me trazendo esse livro agora, só mostra que nós não estamos preparados para saber das coisas que a gente tem vontade de conhecer. A gente precisa muito evoluir para a gente ter acesso a informações que podem nos enlouquecer. Eu vou ler esse livro, depois eu vou separar aqui no site da Amazon. E fica a indicação aí para quem gosta de livro kardecista, livro espírita, quem gosta dessa pegada. Você é kardecista? Monique, eu sou universalista. Eu abraço as ideias de toda qualquer religião, desde que não contrarie o que diz a ciência. Sim. Então, eu busco muito o lado mais científico também das coisas, porque a gente precisa muito de algo mais, uma base mais sólida mesmo. Não adianta ficar acreditando em tudo, né? Tem que ter uma coerência. E aí eu peguei essa ideia do universalismo e eu estudo várias religiões, gosto de frequentar para ver de perto, sentir, participar, já participei de várias, e pode começar a falar do meu trabalho, porque essa coisa da vida depois da morte, né? Que não acaba. O que morre é o corpo físico, os órgãos, os músculos que acabam, que morre. A nossa consciência permanece eternamente. E ela leva todas as nossas experiências guardadas, arquivadas. Tudo fica arquivado. Tudo a gente carrega no decorrer de milênios. E esse trabalho meu, eu comecei, eu sou enfermeira, olha só. E como enfermeira eu nunca me conformei de tratar doenças que eu sabia que poderiam ser prevenidas com vários tipos de terapias. E aí eu comecei a estudar terapias integrativas, eu sou acupunturista, eu gosto de usar os florais de Bach, eu sou mestre em Reiki, e eu aprendi que a parte emocional, a gente somatiza, influencia muito para prevenir as doenças. Daí eu já comecei a estudar mais essa parte emocional. Eu fui, depois da faculdade de enfermagem, fazendo as especializações. Quando eu entrei na parte de emocional, eu estudei psicoterapia, programação neurolinguística, hipnose, eu estudei a regressão a vidas passadas, e aí que está, dentro da regressão, desde os pioneiros da regressão, principalmente com Brian Weiss, um médico norte-americano, psiquiatra, nas sessões de regressão dele já apareciam entes
falecidos no meio da sessão. Os pacientes dele encontravam esses entes falecidos e conseguiam conversar, conseguiam receber mensagens, conselhos, abraçar. E quando eu aprendi a técnica da regressão, que eu comecei a trabalhar com isso, eu vi o que o Brian mais via, os entes falecidos aparecendo espontaneamente. A gente nunca sabia quando iam aparecer, algumas sessões apareciam, outras não. Só que eu comecei a dar uma atenção maior a isso. Comecei a prestar atenção, me debrucei nessa questão desse aparecimento de entes falecidos durante as sessões e, ao invés de começar a esperar eles aparecerem espontaneamente, eu comecei a provocar os encontros no meio das minhas sessões. E aí, essas aparições multiplicaram-se assim absurdamente. Com isso, eu continuei estudando e me debruçando nisso até eu chegar no que eu chamo de sessão de comunicação com entes falecidos, que a pessoa encontra os seus entes amados sem precisar ir até uma vida passada. Para isso, eu coloquei bastante do que eu estudei de projeciologia, que pouca gente conhece. Quando eu falo de encontrar entes falecidos, tem gente que até me xinga, mas eu peço para a pessoa estudar projeciologia, que é o estudo da capacidade que a nossa consciência tem de viajar para outras dimensões, outros ambientes, outras épocas também, que é o que acontece na regressão, vai para uma época passada. Então, a gente tem essa capacidade, todo mundo tem. Não tem a ver com quem é espírita, umbandista, não tem a ver com religião. Isso é uma capacidade do corpo humano, todo o corpo humano. Olha quanta coisa. Desculpa, pode continuar. Seja recém-nascido ou idoso, faz a saída, a projeção da consciência, do corpo consciencial. Seja crente ou ateu, não importa, é fisiológico. O que acontece é que a gente conhece bastante o nosso corpo físico. A gente sabe que tem sangue, tem órgãos, tem músculo, tem ossos. A gente conhece o funcionamento do corpo físico. Mas a gente tem um corpo extrafísico, um corpo consciencial, corpo etérico, corpo sutil. E esse outro corpo a gente não aprende, não conhece nada. O que falta, para as pessoas não se assustarem quando eu falo disso, é conhecer esse outro corpo que é nosso. Sim. Como que a gente tem um corpo que não estuda, não conhece, às vezes nunca nem ouviu falar ou não acredita em algo que nos pertence e que é determinante para o nosso dia a dia, para tudo que a gente faz. O corpo físico é matéria condensada. Isso aqui, essa matéria, sem o corpo extrafísico, o corpo pode chamar de corpo espiritual, sem o corpo espiritual, essa matéria não tem vida, não faz nada. Nada acontece. Então, da mesma forma que o recém-nascido, por exemplo, ele começa a balbuciar e aí ele começa a perceber que às vezes emite sons e ele continua mexendo a boquinha, articulando o maxilar e começa a perceber que através da respiração ele faz vibrar as cordas vocais e ali consegue emitir um sonzinho, daqui a pouco ele vai dominando isso e vai emitindo as sílabas de acordo com a vontade dele, vai aprendendo a falar. Por quê? Porque ele está conhecendo o corpo físico. Maxilar, respiração, cordas vocais, ele está vivenciando tudo isso. Da mesma forma que a gente vai aprendendo a falar, o recém-nascido aprende a falar, engatinhar, daqui a pouco caminhar e fazer tudo que a gente sabe, por exemplo, agora adultos. Da mesma forma, a gente pode aprender a ter o domínio também do corpo espiritual, o corpo extrafísico. O corpo físico e extrafísico, eles ficam
encaixados. Eles estão sobrepostos e um faz parte do outro e está com a gente no dia a dia e a gente precisa conhecer esse corpo extrafísico, porque é como se a gente tivesse 4 olhos. A gente diz que quem usa óculos é quatro olhos, né? Tem a piada, mas existem os olhos do corpo espiritual, além dos olhos do corpo físico. E quando eu faço lá na sessão para encontrar os entes falecidos, eu coloco a pessoa para desbloquear essa visão do corpo espiritual. E aí ela vai ver, com os olhos invisíveis, o mundo invisível. E além de visualizar, eu coloco para aprender a captar as mensagens, para conversar, fazer perguntas para os entes falecidos, captar as respostas através da telepatia, que eu estudei bastante também, que é a leitura de pensamentos. O Fábio está falando aqui. Que a gente... Eu já fiz regressão. Foi Karina, o seu fone. Falou tudo aí. Oi? Karina? Me ouve? Foi, agora foi. O Fábio falou aqui que já fez regressão com você. E que foi ótimo. Eu estava vendo na sua página alguns. Aquilo ali são casos reais feitos por você, é isso? São meus pacientes, nem todos fazem depoimentos, nem todos autorizam a colocar os vídeos, mas os poucos que autorizam, eu publico lá na página do Instagram. E mesmo pouco, a minoria autorizando, tem bastante depoimento lá. Porque já são alguns anos trabalhando e tem depoimentos incríveis. Teve sessões que tem um caso assim bem marcante que eu não esqueço. Já tem uns 3 anos que eu fiz esse atendimento e uma pessoa que encontrou o pai falecido. Só que o pai faleceu quando ela ainda estava na barriga da mãe. Ela não conheceu o pai propriamente. Ela só sabia do pai biológico por fotografia e não tinha nenhum vínculo afetivo com ele. Ela tinha vínculo com o padrasto. E na sessão, quando ela já tinha uns 40 anos, talvez menos um pouquinho, na sessão comigo, e eu comecei a ver ela com as lágrimas descendo, as lágrimas rolando. Eu vi que era algo muito emocionante. Quando acontece isso, eu respeito, deixo a pessoa vivenciar. Eu só digo assim, se for algo que precisar de ajuda, me fala. Mas eu deixo ela vivenciar. Depois é que ela me contou. Ela encontrou esse pai, ela disse para mim que deu um abraço, que ele disse a ela que esperava esse abraço há muitos anos, e ela, pela primeira vez, sentiu afeto pelo pai biológico. Porque ela não conheceu, não desenvolveu afeto, e nessa sessão aconteceu isso. Foi muito marcante essa sessão. Teve outra que a pessoa encontrou uma avó falecida, e essa avó, ela tinha Alzheimer quando estava viva, e a neta que fez a sessão comigo era a que tomava mais à frente nos cuidados com a avó. Só que a avó faleceu porque o Alzheimer, a pessoa às vezes foge e não sabe voltar para casa, porque a memória falha, e essa avó foi encontrada atropelada. E ela ficou com muito sentimento de culpa, porque como ela era a que mais tomava conta da avó, ela achou que ela que deixou aquilo acontecer, que não podia ter deixado acontecer. Quando na sessão ela encontrou a avó, essa avó falou para ela que a culpa não era dela, que tinha que acontecer, que foi bom ela ter partido, que ela estava bem. Então, olha, eu trabalho com outras terapias. E
nenhuma das outras terapias que eu faço chega aos pés do próprio ente falecido ajudar a eliminar uma culpa da gente aqui. Eu Eu imagino. falo sempre que a melhor pessoa para consolar o luto é o próprio falecido, quem tiver essa oportunidade, lógico. Karina, você faz isso só presencialmente ou você faz virtualmente também? É o contrário, eu faço só virtualmente, Ah, você não faz porque presencialmente. raramente eu faço presencialmente. Eu já atendi pessoas na Alemanha, Itália, Portugal, Dinamarca, Canadá, e eu digo que é melhor a sessão online porque a pessoa vai estar no ambiente dela, em casa, tem gente que faz no escritório. No seu ambiente, você fica mais relaxado, você está acostumado com aquele espaço e você tem controle do ambiente, eu passo as orientações com antecedência de como preparar o ambiente e nada impede, nada atrapalha. Eu passo orientações, inclusive, sobre a parte técnica do celular, ou quem fizer no computador, a não ser que a pessoa tenha alguma contraindicação. Aí eu não faço a sessão. Mas quem está livre das contraindicações faz a sessão online tranquilamente. Eu passo as orientações o caso de caiu a chamada, caiu a internet, caiu energia, eu oriento antes, porque caso isso ocorra, a pessoa vai saber o que tem que fazer. Eu já oriento tudo com antecedência. E depois a gente vai para a sessão. O Fábio está falando aqui. Eu vi a minha morte em outra vida e chorei muito. E tudo se encaixou na vida atual. A perda do meu companheiro muito rápido. E outra coisa, o texto que a Karina traz para Vozes do Luto também tem depoimentos. Tem um aqui que diz o seguinte: encontrei meu marido e foi muito real. Ah, lá o digital, gente. Que graça. O digital e o físico para quem quiser, ó. Encontrei meu marido e foi muito real. Estou bem aliviada por saber que não tenho culpa de nada. E que meu marido continua com aquele sorriso lindo no rosto que eu fiz muito feliz e que era a hora dele partir. Eu acho que esse trabalho que você faz também ajuda muito as pessoas a passarem por esse processo de luto. Essa comunicação, esse alívio, respostas que as pessoas procuram a vida inteira. Às vezes, uma pessoa está num processo de luto, numa onda de culpa muito grande. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. Ela pega essa carga para ela que faz com que a própria vida não caminhe. Ela passa a não ser mais feliz. Existe um monte de coisas que vão desencadeando a partir da culpa. E eu acho que essas regressões, que eu acho um trabalho seríssimo, eu sou louca para fazer, eu tenho um pouquinho de medo, mas eu acho que a regressão é um trabalho nesse processo, para quem se dispõe, excelente. Porque ele vai trazer alívio, vai trazer respostas, vai fazer com que você, como nesse depoimento, saiba que você fez tudo o que você poderia com aquela pessoa que foi embora e que a culpa não é sua. Porque o maior problema do mundo é a culpa. Você se culpa por coisas que antes você não se culpava. E que você só vê depois que a pessoa foi embora. Aparece muito essa questão da culpa no luto. O luto é muito incapacitante, porque tem gente que para de trabalhar, tem gente que para de sair de casa, tem gente que entra em depressão, tem gente que tem pensamentos bem, né, até de suicídio, e para de ter convivência, vida social. É muito incapacitante. E uma das coisas que esse
trabalho meu faz também, essa terapia de encontrar falecidos, é diminuir a ansiedade com relação à morte. Porque a pessoa vê aquilo e vê que continua. O que morre é só o corpo físico. E a separação é temporária. A separação é temporária e é ilusória também, porque a gente está com uma ligação tão forte com os entes queridos que tem gente que fala, é impossível fazer essa sessão sua com a hora marcada, o ente querido está lá na hora marcada. Tanto é possível que eu faço todo dia, para começo de conversa. E depois, a gente tem uma ligação tão forte com eles que é fácil chegar, é como se fossem laços mesmo, laços fluídicos de ligações entre todas as pessoas que a gente se relaciona. Esse laço já é fácil de encontrar. E eles querem tanto esses encontros quanto nós. Quando um ente falecido tem essa partida, a gente fica com saudade de uma pessoa que foi o falecido. E eles lá ficam com saudade de todos aqui. A gente está se separando de uma pessoa e ele está se separando de todos. Familiares, amigos, colegas, conhecidos. Então, olha para eles o quanto é pesado a saudade. Quantas pessoas eles ficam afastados, separados. É claro que lá eles encontram outros que partiram antes. Acontecem os encontros lá também. É como se começasse a saudade de uns e encerrasse a saudade de outros. E aqui na sessão, todo mundo percebe isso, quem faz a sessão, que está muito perto. E os encontros são possíveis tanto aqui, nesse trabalho, quanto depois que partir e nas vidas seguintes. Karina, me diz uma coisa. É possível, através desse trabalho, abrir um canal para coisas ruins, aproximação de espíritos ruins, perdidos? Porque eu posso dar um exemplo aqui de uma regressão que poderia dar muito errado, né? Todo mundo viu recentemente aquele caso do cara que foi assassinado pelos meninos da Marinha, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês escutaram. Eles mataram na luz do dia, jogaram no Rio Gandu. O cara era síndico do meu prédio. Era polícia militar, polícia civil, foi lá, tirou satisfação com os caras por causa de ferro velho. Ele estava construindo e os caras estavam roubando ele. O pai, o dono do ferro velho, era pai de um militar da Marinha. Ligou pro filho, falou, olha, ele está aqui, me deu coronhada, não sei o quê. Os caras foram lá, mataram ele na luz do dia, botaram o corpo dentro da van, jogaram ele no Rio Gandu. O cara morreu sem saber que estava morrendo. Ou seja, esse espírito, em vida, já queria vingança. Imagina em morte. Imagina depois, o corpo dele foi achado uma semana depois. Existe um negócio tão pesado nessa história que ele deve estar transtornado até hoje. Perdido numa outra atmosfera, né? Até hoje. E detalhe, a família dele é kardecista. Ele deve estar tão perturbado, querendo vingança. E aí esse trabalho da regressão, de abrir canais e ir para um outro tipo, né, bem espiritual. É possível que a gente atraia espíritos assim vingativos, em busca de, até por sermos próximos, entre aspas, né? Então, na regressão, é como se tivesse um ambiente controlado. Eu digo para todo mundo que a gente tem um poder de comando da nossa mente que a gente não tem uma noção desse poder que a gente tem de comandar a nossa mente para direcionar ela para onde a gente está preparado. Nas sessões, raramente acontece, mas já aconteceu, a pessoa está vendo tudo escuro. Aconteceu isso com uma pessoa que tinha sido suicídio. Aí eu já vou comandando a sessão, eu vou conduzindo. Você está sentindo alguma coisa fisicamente? Mal-estar? Eu já chamo
protetores dessa própria pessoa e digo a ela para chamar junto comigo para aplicar substâncias, energias de cura, de proteção. Tem vários recursos. Ou então tirar ela dali. Vamos sair daí. Mentaliza o lugar X, mentaliza o lugar Y. Geralmente eu já falo que lugares são esses antes da sessão. Pode ser uma praia, pode ser um jardim, pode ser um lugar que ela passou antes de chegar ali, um local mais harmonizado. A gente tem como comandar para sair de um lugar e ir para outro. Para todo mundo eu digo o seguinte, em último caso, se nada funcionar e você está sentindo alguma angústia, um local ruim, você vai abrir os seus olhos e você vai estar na sua casa. Olha que bom fazer a sessão em casa. Você vai ver seus objetos, tudo que você está familiarizado, e eu falo para todo mundo interagir com o seu ambiente familiar. Se necessário, abre uma janela, olha lá fora, a paisagem que você está acostumado. Bebe uma água, se necessário, toma um banho. Quando a água for caindo, imagina que está levando embora qualquer desconforto, qualquer angústia. Tudo isso funciona perfeitamente. Todo mundo consegue. Quando acontece, que é raro, algum caso de alguém sentir algum medo, algum mal-estar, alguma angústia. Mas é bem raro, porque na hora da sessão, a gente já direciona para o que está querendo. Se nos entes falecidos é até mais fácil, porque se por um acaso ele foi um falecimento muito doloroso, algo trágico, ou ele não vai aparecer, mas vai aparecer outro alguém para trazer notícias dele, ou ele pode aparecer e ficar pouco tempo, porque vai ter que voltar para o processo dele, e se eu conduzir a pessoa para encontrar o falecido X, mas ela na mente dela está pensando, será que eu posso fazer um resgate de alguém que está num lugar feio, precisando de ajuda? Se estiver conduzindo para uma coisa e ela pensando em outra, a mente dela vai levar ela para outro lugar. Pode acontecer. Então é só a gente comandar, usar o nosso poder da mente e direcionar para o propósito que a gente está querendo. Isso é fácil, isso é seguríssimo, porque é raro não ir para onde está sendo direcionado, mas muito raro mesmo. E se acontecer de um desvio desses, tem vários recursos de sair de lá, de voltar para tudo às boas. Muito bem. O pessoal que está aí na live, conta aí se vocês já fizeram regressão, se vocês têm vontade de fazer, se vocês encarariam uma sessão de regressão. Tem um outro depoimento aqui que diz o seguinte: olá, Karina. Passando para deixar um registro sobre o encontro inesquecível que tive ontem por sua intermediação. Pude reencontrar o amado Du e ter a certeza que trazia no meu coração de que ele está bem. E que sim, todas as vezes que eu o senti foi porque ele esteve perto de mim. E para minha grata surpresa, ele me trouxe o Leque-Leque, meu cãozinho, que havia sumido um mês antes dele partir. Em vida, ele me alertou sobre a possibilidade do Leque-Leque ter morrido. O olhar dele era de gratidão, muito sereno e em paz. Isso trouxe muito conforto ao meu coração. Seu trabalho é lindo. Deus te abençoe. Qual é o seu arroba? Fala para o pessoal, porque tem depoimentos reais lá no Instagram dela, gente. Qual o seu arroba, Karina? Karina Cerqueira Terapias. Karina Cerqueira Terapia, gente, já segue ela lá, tá? A Aline tá falando aqui, eu fiz uma vez, porém não consegui me conectar profundamente. Isso também pode acontecer, né, Karina? Pode acontecer, por exemplo, fatores que bloqueiam a sessão. Ansiedade. Quem é
que vai chegar para uma sessão dessa sem estar com o mínimo de ansiedade? Ninguém. Todo mundo vai chegar com um pouco de ansiedade. A sessão, ela tem recursos para aliviar a ansiedade, mas às vezes a própria pessoa precisa ajudar também. Eu falo para todo mundo que é um trabalho de parceria. Eu te digo qual é a sua parte, o que você tem que fazer, e se a pessoa não fizer, a sessão pode ficar superficial mesmo. Mas a maioria consegue. A primeira coisa que eu faço na sessão é descobrir qual a maior sensibilidade da pessoa. Por exemplo, tem gente que já chega lá e visualiza logo de cara. Às vezes essa pessoa consegue visualizar, tem facilidade, sensibilidade com a visão, mas na hora de ouvir tem dificuldade, não consegue captar as mensagens. Aí eu entro para ajudar a pessoa a desbloquear essa comunicação. Tem gente que não está vendo, mas também não está escutando nada, mas está sentindo o cheiro. Eu estou sentindo o cheiro da comida que a minha avó fazia. Opa, segura isso aí, não deixa escapar, concentra nisso. O que a pessoa perceber primeiro, a partir daí a gente vai chegar nas outras percepções de visão, de tato, para abraçar, sentir o toque, segurar as mãos dos falecidos. O que ela perceber primeiro, a partir daí a gente vai trazendo as outras experiências lá. Às vezes tem pessoas que já viu, já conversou, já abraçou, viu vários falecidos. Tem gente que vê mais de 10 falecidos. E aí eu começo a fazer outras experiências. Vai lá, pergunta se você pode dar um passeio pelo ambiente onde eles estão. Tem gente que vê coisas maravilhosas. Tem gente que diz que fez um encontro num lugar que parecia o céu, tinha nuvens, em parte azul, a parte tipo nuvens. Tem gente que fala que viu naves, tipo naves espaciais. Tem gente que fala que viu florestas, tipo florestas encantadas, com bichinhos diferentes, que não existem aqui no nosso planeta. Tem gente que vê coisas assim incríveis. E para quem fica com medo, que é muito comum medo, eu digo para todo mundo que a sessão é um encontro amoroso. A pessoa sai de lá ou sentindo paz, ou sentindo alívio. Tem gente que não quer voltar. Eu preciso dizer, tem que voltar, não pode ficar aí não. Tem gente que, se pudesse, ficaria lá. E Coisa, né? volta sentindo muita sensação boa. Abraçar aquelas pessoas e conversar, quando é permitido. Teve um caso que ela foi ver o pai falecido e ela falou para mim que tinha uma vidraça separando ela do pai. Com certeza que aquela vidraça foi colocada ali para uma proteção dele e dela, porque às vezes tudo que a gente sente, a gente passa para eles. Se sentir alegria, eles vão sentir também, e vice-versa. Se você chegar lá com muita tristeza, dor, sofrimento, isso pode passar para eles, vai fazer mal para eles. Daí, os protetores entram com alguma forma de preservar tanto os encarnados quanto desencarnados. E aí, nesse caso da vidraça, ela viu o pai, conversou muito, bastante tempo, mas ela não podia abraçar, porque tinha aquela vidraça ali. Ela ficou sem o abraço, não significa que numa outra sessão ela já vai estar, ou ele, com emoções mais equilibradas para poder tocar, chegar mais perto. Muito bem, a Aline está falando, eu quero fazer. Aline, já segue lá a Karina no Instagram, manda um direct para ela, tá? Porque eu também tô quase cedendo, tô quase, gente, Karina, vamos fazer, vamos agendar. Porque você sabe que eu, início do ano, recebi uma psicóloga, uma terapeuta aqui também, e que ela mexia com. Ela é uma médium muito poderosa. E durante a live, ela tem relatos no Instagram dela, assim como o seu.
mas ela não faz regressão, mas ela, ela é uma médium que ela sente, vê e ouve o futuro. Então ela usa a terapia mesclada com toda essa sensibilidade para ajudar pessoas que perderam entes queridos e etc e tal. E ela começou assim, do nada, o pessoal entrando na live e ela sem saber quem era e tal, e as pessoas fala um pouco do não sei o que. Aí ela ia lá e falava daquela pessoa. No final da live, ela virou e falou assim: Monique, você quer que eu fale sobre você? E eu falei assim: eu não sei se eu quero que você fale sobre mim. E aí ela gentilmente sorriu e falou: não, eu posso falar o que eu tô vendo através de você e tal. E ela falou que eu tinha uma mulher muito linda através da evolução, que eu estava num processo evolutivo muito forte, uma mulher com uma coroa, um negócio, e ela falando na live, e eu toda arrepiada. E aí ela falou assim: tem um homem com um cajado, que ele não está conseguindo entrar na sua zona espiritual. E aí ela falou assim: eu não sei se ele pode ser algum guia seu, mas ele não está conseguindo. De repente, Karina, deu um negócio dela no meio da live, quase no final. Ah, Ela falou assim: não deixe ele entrar na sua zona de espiritual, porque aham. ele está vindo para te cobrar alguma coisa de outra vida. E ele está tentando te captar, te entrar aí, só que você tem uma força muito grande que está blindando tudo isso. Porque você está num processo evolutivo muito forte. Então você tem uma mulher com uma coroa e ele não está deixando. Então ele tenta entrar, você joga ele lá para fora. E eu fiquei chocada, porque ela começou eu comecei a tremer no meio da live e ela começou a suar. E o pessoal na live mandando mensagem, ela falando das pessoas, uma coisa enlouquecedora. Karina, nunca mais eu vi essa pessoa. Nem no Instagram, nem para fechar parceria. Queria ela no projeto para a gente se juntar para ajudar pessoas. Não sei o que aconteceu. Ela sumiu do mapa. Ela veio para fazer aquela live com todas aquelas pessoas que estavam ali ao vivo e foi embora. Olha que loucura. Pode voltar a aparecer. Quem Então, sabe? eu acredito que esse trabalho energético, espiritual, gente, energia é muito forte. Coloca a mão no Aham. peito de vocês, vocês vão sentir vibrar. A gente vibra o tempo todo. E isso é muito sério, porque a gente é Aham. energia. É É muito por aí que a doido. gente consegue se conectar com o mundo invisível, sentindo as vibrações, as energias, prestando atenção. É muito sutil. Às vezes você está sentindo uma coisa, mas não sabe que é manifestação espiritual, porque não está acostumado. Como eu falei no início, a gente não estuda sobre isso. Eu faço visões, escuto, eu tenho uma mediunidade, mas eu não consigo assim que nem ela. Para eu visualizar, eu preciso fechar os olhos, fazer a projeção e a saída do corpo para visualizar. E teve uma vez que eu acabei passando um recado para uma amiga de uma avó que tinha falecido. Menina, nesse dia eu estava lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Ai, Eu tô doida estava. pra ler esse livro, Aquele livro. gente. Tô doida. Ai, você vai amar. É aquele livro que você não quer parar. E eu percebi uma presença perto de mim espiritual. Só que eu estava ali no livro, que legal, que bom, que massa, que bom, que bom. Aí o espírito do lado, eu, peraí. E lendo, calma, já vou. Lendo, calma, espera. Aí quando eu vi que
eu percebi que era algo importante, que aquele espírito estava ali do lado. Aí eu, tá bom, peraí, deixa eu ver quem é e o que é que ele está querendo, e aí depois eu leio. Quando eu fechei os olhos, como eu falei, eu só vejo se eu fechar os olhos e me concentrar e fazer a projeção. Aí eu vi que era essa avó dessa amiga minha e ela pediu para eu mandar um recado para a neta. Fala para ela que ela não quero ver ela triste, que eu não gosto de ver ela assim. Aí eu, tá bom, vou falar para ela. Mais algum recado? O que mais quer falar para ela? Não, eu só quero que diga isso. Tá bom, vou falar. Ela disse que tinha que ir embora, porque não podia ficar muito ali. Aí eu só perguntei se dava tempo de dar um abraço. Ela falou que podia dar um abraço, eu abracei a vozinha, eu conheci ela em vida, e ela partiu. E na mesma hora eu peguei o celular, mandei o recado para essa minha amiga. Já era tarde, era mais de meia-noite, ela não viu, ela viu no dia seguinte. E de manhã ela mandou para mim aquele emoji do WhatsApp, da carinha de susto, o olhão assim. Ela falou isso, eu falei, ela falou esse recado para você. Por que você tá triste? Aí ela começou a falar que estava mal, começou a contar tudo o que estava acontecendo nas últimas, né, semanas. Eu tinha mais ou menos uns 2 meses que eu não falava com ela, não estava sabendo de nada. E aí ela pediu para sempre que a avó aparecesse para eu avisar ela. Olha quanto isso pode ajudar as pessoas. Nem foi ela que viu, nem abraçou. E só de receber a notícia, de receber um recado de mim que não sabia nada que ela estava passando. O quanto isso ajudou ela a fortalecer, porque ela tinha uma ligação muito forte com a avó. E umas palavras dessas, dita pela avó, que é uma pessoa significativa para ela, aquilo já fez ela se reerguer e buscar melhorar o estado em que ela se encontrava ali. Gente, Que tem, sensacional, né? Que não trabalho tem magnífico. nada Fala. de extraordinário, não tem nada de extraordinário de conversar com falecidos. É mais fácil do que a gente imagina e qualquer pessoa pode, é só treinar. Eu faço as sessões, conduzindo é fácil, eu estou ali dizendo tudo o que tem que fazer, eu estou vendo a dificuldade da pessoa e orientando ela. Mas a pessoa pode fazer sozinha, eu dou cursos para aprender a fazer isso. No curso eu ensino passo a passo, eu ensino a parte teórica, eu ensino a parte ética, questões de proteção, como você fez a pergunta, né? Se for para um lugar, se tiver alguma presença indesejável, eu explico tudinho o que é para fazer. E aí a pessoa tem que praticar, porque não vai aprender só com uma sessão, nem só com umas aulinhas, tem que estar fazendo para ir ganhando o traquejo da coisa. Porque a gente não está acostumado, a gente só sabe usar o corpo físico e o espiritual a gente usa só sem querer. A gente faz, por exemplo, leitura de pensamento sem querer. Uma pessoa, você está pensando uma coisa, a pessoa fala a mesma coisa que você estava pensando. Isso é telepatia, só que é involuntário. Mas a gente pode aprender a fazer voluntariamente. Exatamente. Esse negócio do pensamento é incrível. Principalmente Incrível. quando você convive. Aqui em casa sou eu e minha mãe, nós duas. A gente tem uma sintonia muito grande, assim. Dela tá no sofá da sala e eu tô trabalhando no escritório e eu pensava numa coisa. Tipo, poxa, esse final de semana a gente podia ir lá na quinta passear. Minha mãe me vira e fala, Monique, vamos na quinta final de Na semana falha. passear? Oi. Eu falo, pô, mãe, tá de sacanagem. Ela o quê? Eu acabei de pensar nisso. Aí ela, isso veio na minha cabeça agora. Tem tanto tempo que a gente não vai lá. É assim. Às vezes é uma coisa que faltou na lista do mercado. Quando eu chego aqui, ela já trouxe. Mãe, como é que você sabia que eu queria isso? Ela, eu não sabia. Eu estava lá no mercado. Por alguma razão, eu achei que isso aqui você poderia querer. E ela trouxe. É muito louco isso, gente. Deixa eu Pois ver é. aqui. Agora imagina a gente ter.
Um beijo para você, maravilhoso. Ele está falando aqui, sensacional, um laboratório para mim. Estou com essas ideias para um novo livro. O Eric me mata do coração. O Eric é um escritor sensacional, diretor de teatro, tá bombando aí. Tive o prazer de conhecê-lo, ler os livros dele. É uma pessoa extraordinária. E ó, Eric, já segue a nossa Karina lá, porque ela tem vários materiais interessantes e eu já estou quase cedendo para minha sessão de regressão. A Aline já bateu o martelo. Depois eu quero saber de tudo. Gente, só para Vejam os frisar aqui. depoimentos. Exatamente. Só para frisar aqui, Vozes do Luto traz exatamente no texto da nossa autora tudo isso que ela falou aqui para gente, fora os depoimentos que ela selecionou para inserir aqui também. Tem alguns, eu acho que alguns não, tem bastante aqui depoimentos emocionantes também. E ela fala sobre o GPS que nos guia até os entes falecidos. Ela fala sobre os aprendizados, né, nesse universo invisível. Então, é um texto da Karina riquíssimo, agregador e acalentador. O título é Passaporte para o Encontro com Entes Falecidos. Então, esse texto dela e muito mais vocês vão encontrar aqui, ó, em Vozes do Luto, a dor de quem fica. Tem na versão física, tem na versão digital. Vocês podem ler gratuitamente pelo site da Amazon, tá? Ou adquirir o livro físico. Karina, querida, eu estou muito feliz de você ter feito parte desse projeto, esse seu papel acalentador de comunicação, de laços, de trazer alívio para as pessoas que perderam seus entes, quebrando tabus através de relatos reais, que é o mais importante, depoimentos que a gente vê ali você fazendo. Você está de parabéns. Parabéns pelo trabalho, pelo Obrigada. texto. Vou te recomendar só. Várias pessoas vieram na minha cabeça e eu vou te recomendar. Aham. Quero que elas conheçam você e todo o Aham. sucesso do mundo. Obrigada, tá? Obrigada, Monique, sucesso mais ainda para você. E dizer que você é uma inspiração, tá? Muita coisa tenho me inspirado no seu trabalho. Que lindeza! Eu quero muito agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente, a Betânia, o Eric, o Fábio, a Aline, a Ana Leão. Gente, uma galera ficou aqui com a gente. Agradecer quem vai assistir depois, quem entrou, quem saiu. Dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental, sobre literatura e sobre antologia. Adorei e aprendi bastante. Obrigada, Karina. Já segue ela Obrigada, lá. Monique. Obrigada, gente. Karina Cerqueira Terapias, quem quiser conhecer mais. Muito bem, já agenda lá, gente. Karina, um Beijo, beijo, amor. tchau.